Salve pessoal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo nós temos duas notícias péssimas para o Renan Bolsonaro. Duas notícias, não, uma boa e uma ruim notícia aí para o Renan Bolsonaro. Então a gente vai falar mais sobre ele. Vamos falar também aqui, de certo modo, da Polícia Federal, brigando aí, a maior quebra-pau entre a Polícia Federal, de certo modo, e o Exército. Então nós vamos falar de duas situações. Polícia Federal brigando com o Exército. Essa aqui é a realidade, você vai saber qual é o motivo. O Exército aí tá fazendo uma acusação, de certo modo, ou pelo menos citando, né, que a coisa tá ficando tanto complicada lá para a Polícia Federal, enfim, né, um quebra-pau lá, o Braga Neto, mudança de rota, isso tudo por conta de uma complicação. Mas vamos lá. E tem outra situação, né, aqui a gente vai falar sobre o nosso, já ia falar, né, Renan Bolsonaro. Nós vamos falar sobre esse garotão aqui, ó, que de certo modo, hoje ele deu duas alegrias pro pai dele. Duas não, ele deu, o Renan Bolsonaro, ele deu uma alegria e uma tristeza pro pai dele, tá? Hoje. Então a gente vai falar mais sobre isso aí ele tá rindo. Ele tá rindo, mas eu acho que o Bolsonaro não tá, não. Tá dando risada, ó a cara dele, ó a carinha dele de felicidade. Foi cada barbaridade que o Renan Bolsonaro falou lá. Mas vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos falar aí da Polícia Federal. Matéria da Folha de São Paulo. A Polícia Federal adiou a operação contra Braga Neto para evitar um desastre aí no dia 7 de setembro, né? E indisposição com militares. Remanejamento ocorre depois de militares reclamarem que as ações minavam os eventos aí das Forças Armadas. A Polícia Federal adiou diligências da operação que apura fraudes na intervenção do Rio de Janeiro em 2018. Investigações que mira o general Braga Neto e oficiais da reserva do Exército, para não coincidir com as festividades do Dia da Independência. A Polícia Federal cumpriu os 16 mandados de busca e apreensão do caso aí, no caso do último dia 12 de setembro, para avançar na apuração sobre supostos desvios em contrato para a compra de coletes assinado pelo Gabinete de Intervenção Federal, com mandado aí pelo ex-ministro Jair Bolsonaro, que é o Braga Neto. A previsão inicial era que as diligências ocorressem na mesma semana das comemorações militares do dia 7 de setembro. Ao constatarem a coincidência nas datas, porém, investigadores, né, deixaram para lá, né, avaliaram que o ideal seria adiar a operação para não sobrepor a data cara às Forças Armadas e evitar acusações de perseguição a fardados, tá? Então tá aqui uma foto do ministro Flávio Dino e tudo mais, com o ministro lá, Múcio, né, acho que esse é o Múcio lá, o ministro lá, enfim, né, o Lula fez um investimento de 53 bilhões, salvo engano aí, nas Forças Armadas, e o pessoal reclamando aí, 53 bilhões, né? E aí o pessoal reclamando, olha gente, ó, pra te falar a verdade, em relação sobre essa situação, é uma situação complicada e, assim, eu acho que as Forças Armadas, com todo respeito, né? Já a gente vai falar dessas duas, né, alegrias, né? Uma tristeza e uma alegria do Renan Bolsonaro para o Bolsonaro, tá? É realmente um impacto em rede nacional. Duas notícias, uma boa e uma péssima, né? Para o Bolsonaro e, de certo modo, para o próprio Renan. O Renan vai ter uma triste surpresa em relação ao que tá por vir. Beleza? A gente já conta. Falando aqui, mostrando aqui a minha opinião sobre a questão da Braga Neto e Companhia Limitada e todo esse pessoal do Exército aí, olha, é assim, ó. Na minha visão, né, não é especificamente a Polícia Federal que está complicando as Forças Armadas ou querendo constranger alguma coisa do tipo. Na minha visão é o seguinte, eu vejo que, de certo modo, as Forças Armadas, por não punir, né, de maneira rigorosa algumas pessoas que trabalharam lá, isso de certo modo acabou, né, causando um impacto negativo, em especial para, né, alguns integrantes que saíram de lá das Forças Armadas, vai fazer parte do governo. Gente, isso aí não cabe, na minha visão, às Forças Armadas. Cabe, de certo modo, o pessoal da política. Forças Armadas. Imagina, o cara que, de certo modo, julga, ele pune, ele cria lei, ele faz tudo, ele fica como fosse o quê?
o rei. Essa que é a realidade, esse é o maior problema, você entende como é que é? Então, assim, na minha visão, Forças Armadas é um e política é outro, não tem como ficar misturando. E o Lula ou a própria Polícia Federal não causou nenhum impacto. Causa-se impacto quando você, de certo modo, compra, né, produtos supostamente, colete, né, acima do valor e tal. Isso aí é que causa impacto. O impacto não é a fala do Lula da Polícia Federal, o impacto é, de certo modo, a má administração. Essa que é a realidade, tá? Então esse é o impacto que causa. Na minha visão não teve nenhum impacto aí. Essa que é a realidade. As pessoas já tinham uma como é que eu posso dizer? Uma visão sobre as Forças Armadas, sobre aquele outro lá, General Heleno. Teve mais o outro lá, não só o Braga Neto, mas teve um outro aí, há um tempo atrás, que estava indo lá para uma rede, né, como é que eu posso mencionar? Tava indo lá por uma rede lá, Twitter, né? Dando Twitter lá enquanto tava tendo julgamento. Isso aí é que complicou, tá? A opinião da população em relação às forças. Não opinião aí de certo modo, busca e apreensão da Polícia Federal. Isso pelo contrário. Se o cara tiver correto, isso fortalece. Que se, por exemplo, você vai lá e dá uma batida na casa do Bolsonaro e tal, e de repente chega lá, não encontra nada, fala que tem joia e de repente não tem, isso fortalece o cara. Ele vem em peito, o pessoal fala assim, ó, tá vendo aí, ó? Foram lá na minha casa, invadiram e tal, procuraram lá e não encontraram nada. Eu sou honesto, eu não tenho nada a ver com isso, você entende? Mas quando chega lá e encontra, tipo, né, trocentos produtos lá, ou comprou o colete, né, acima do valor, né, um valor lá, não, quando foi? Foi só 50 milhões só, à toa. Aí fica complicado, dei um exemplo fictício aqui, tá? Agora falando sobre as duas notícias aí em relação ao Renan Bolsonaro, é o seguinte, ó, deixa eu explicar pra vocês. Renan Bolsonaro, esse aqui é o garotão do Bolsonaro, como é que ele tá? Dando risada pra você nesse momento. E perguntando se você já deu like, tá? No canal. Ele é filho do Bolsonaro, mas ele gosta que você dê um like aqui no canal, tá? Gente, brincadeira, zoeiras à parte. Ó, a matéria do Globo, Jair Renan mostra a suposta lista de presentes retirados do acervo de Bolsonaro e desconversa sobre candidatura. Segundo o quarto filho aí do ex-presidente, entre os itens estão aí a miniaturas de Donald Trump e redes de balanço, isqueiro em formato de arma, escudo do Capitão América, enfim, né? O Capitão América deve ficar ensandecido ao ver o Renan Bolsonaro falando essa barbaridade que tem escudo dele lá. Não comprou nada, é com dinheiro do povo. Enfim, eu vou dizer, o Renan Bolsonaro, ele cometeu algumas gafas aqui que ele compromete até funcionários, só para você ter uma noção, tá? Segundo o próprio Código Penal brasileiro. Eu não sei se você sabe, mas ele acaba aqui complicando a vida de funcionário, tá? Vamos lá. O que acontece aqui? O filho 04... Vou pegar aqui que eu acho que você não tá conseguindo enxergar, né? Vamos lá. Deixa o like aí porque tá meio trabalhoso aqui, ó. O filho 04 aí de Jair Bolsonaro, o Jair Renan, alega que retirou aí 20 itens do acervo presidencial do Palácio do Planalto após saber da derrota do pai das eleições de 2022. No entanto, ele afirma que os objetos que eram objetos de baixo valor, sem qualquer relação com as joias recebidas pelo ex-presidente de autoridades internacionais que motivaram as investigações da Polícia Federal sobre a existência de um esquema de venda de itens. Em entrevistas ao portal do Léo Dias, já ia falar o ex-filho, né? O filho do ex-chefe do executivo falou que ainda da relação conturbada com a ex-primeira-dama, e ele falou mais coisa lá, hein? O Léo Dias falou um negócio feio lá. E desconversou quando questionado sobre a possível candidatura para vereador. E aí você fala, e qual foi a notícia, Cláudio, que ele deu péssima para o Bolsonaro? Eu vou explicar para você qual foi. Na lista dos itens informados por Jair Renan, estão 2 imagens de miniatura do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, 3 quadros com o rosto de Jair Bolsonaro, 3 redes de balanço, 5 broches e uma bomba de chimarrão. Vou deixar isso para lá. Um isqueiro que tem o formato de uma arma, um escudo dos personagens do super-herói Capitão América, 2 mochilas do exército, uma tábua de churrasco personalizada e uma imagem de uma sampa. O relato vai dentro
o relato vai com o encontro aí do depoimento do chefe de gabinete adjunto aí da documentação histórica, né? Na presidência do Bolsonaro, Marcelo Vieira. Então, ele falou lá, ele deu duas notícias aí para o Bolsonaro. Essa aqui é a realidade. Qual foi que você deve estar falando assim? Qual foi, Cláudio? Bem, primeiro, a notícia boa. Se ele estava querendo se candidatar como, né? Como é que eu posso mencionar para você? Como um vereador em 2024, ele já tá aparecendo aí para todo o Brasil e deve estar, de certo modo, matando de orgulho o Bolsonaro. Nossa, que bom, mas só que o Bolsonaro foi alertado que não é bem assim. O Renan Bolsonaro acabou falando umas coisas lá de relacionamento que isso pouco importa pra gente. Mas, nesse tanto de detalhe que ele falou lá que pegou, e você parar pra analisar e parece que ele falou que, né, não deu nem 1 milha, nem 1 milhão, eu vou explicar pra você. A notícia boa para o Bolsonaro é que ele apareceu em rede nacional. Não sabe que todo mundo tem aquele sonho de aparecer em rede nacional? Pelo menos em algumas situações. Qual foi? Herói. Foi lá, salvou, tirou a vovozinha de lá daquele momento de estresse do banco, né? Tirou aquele... Então, pois é. As pessoas querem aparecer nesse caso. O Renan Bolsonaro, ele apareceu em rede nacional praticamente confessando que pegou coisas lá da administração pública. E isso, de certo modo, não é permitido. O próprio Código Penal não permite isso. Tá? Eu já expliquei isso daqui sobre várias situações sobre peculato. Essa que é a realidade, que é de certo modo roubar, né, ou furtar, pegar coisas da administração pública. O Renan Bolsonaro, ele não é funcionário, ele não tem essa autorização e nem os funcionários têm essa autorização de pegar qualquer produto lá. Quanto mais Renan Bolsonaro, que não tem nenhum vínculo com o Estado. Nem se brincar, o próprio Bolsonaro podia pegar as coisas lá, quanto mais ele. Aí ele vai e fala isso publicamente, dizendo que pegou, eu peguei e tal, não deu nem 1 milhão. Então quer dizer que tá liberado chegar lá e pegar. As pessoas passando fome na rua aí, numa grande parte desse centro das cidades, a gente vê pessoas amontoadas aí, né, pegando comida no lixo e não furtam, não roubam, não pega nada do que é do Estado. Aí o Renan simplesmente fala, não, foi só 20 coisas. Essa é a péssima notícia. Quando ele fala isso publicamente para todo mundo que chegou lá e pegou e não tinha essa autorização, consequentemente ele acaba confessando que, de certo modo, diretamente ou indiretamente, cometeu algum ato ilícito, para não dizer crime. Porque existe vários tipos, gente, de peculato, né? Peculato furto, peculato eletrônico, tem várias modalidades. Peculato apropriação, ou seja, né, peculato eletrônico é aquele cara que vai lá e faz alteração lá no sistema para beneficiar alguém. Peculato apropriação é aquele que é, um exemplo, um juiz, ele apreende um carro lá e ele sai andando na cidade com o carro. Então é constatado como peculato. Tem um outro tipo de peculato que, quando o Renan fala que ele, de certo modo, que é um crime, né, contra a administração pública, que ele chegou lá e pegou, como é que ele entrou lá? Quem autorizou ele pegar essas coisas lá? Você entende? Então ele complica a vida dele, a vida do Bolsonaro e a vida do funcionário, que tem uma outra espécie de peculato, de crime, que é uma espécie de peculato que o funcionário, ele facilita. Ele simplesmente ignora, eu não tô vendo isso aqui não. E vira de lado, e o cara simplesmente chega lá e pega. Imagina numa delegacia, o cara entra lá, ele larga lá as portas. Não, eu vou colocar aqui, ele larga as portas abertas lá, de repente some provas do crime, coisa e tal. Isso é uma espécie de peculato. Agora eu não me lembro aqui exatamente, eu posso fazer um vídeo explicando isso aí pra você, caso você queira. Tem uma outra espécie de... Um exemplo, né, da Caixa Econômica. O cara chega lá, tem as joias lá, ele abre lá o cofre e deixa lá largado. O cara chega, entra lá e pega, e aí, quem vai responder por isso? Ah, não, mas foi o filho de fulano e tal, e daí? Interessa o quê? Na Constituição tá dizendo isso, no Código Penal, no Código Civil, tá dizendo que, é filho do presidente, ele tem o direito de chegar lá e pegar? Não tem. Você entende como é que é? A situação da qual o Renan Bolsonaro, achando que ia dar uma boa notícia pro Bolsonaro, e ele deu uma boa notícia que apareceu em rede nacional, e depois apareceu, de certo modo, em rede nacional cometendo uma gafe, é mais ou menos isso. Então hoje ele tem uma péssima, ele deu uma péssima notícia deu uma boa notícia que apareceu em rede nacional, e uma péssima notícia que, de certo modo, ele confessou que pegou coisas lá. E quem é que autorizou isso aí? O Congresso Nacional? Porque todas essas atividades aí, geralmente, elas têm que ser publicadas no Diário Oficial, né? A administração pública, que fala legalidade, impessoalidade, moralidade, até a sentença só valem a partir do momento de publicada
no Diário Oficial, salvo engano. Aí o Renan simplesmente chega lá e pega com autorização de quem? Quem autorizou isso aí? Com respeito a ele, ninguém aqui tá querendo atacar o Bolsonaro em específico, em coisas que não tem nada a ver. A gente tá falando aqui do que tá acontecendo. E que foi o caso aí de supostamente ele confessou e falou que pegou, né? Então, gente, ó, que é a situação política no Brasil, as pessoas têm que começar a levar a política a sério, porque senão situações como essa aqui, ó, começam a acontecer constantemente. Quem é que autorizou esse cara a ir lá e pegar? Quem é que deu essa autorização? O Bolsonaro não tinha essa autonomia para poder fazer isso. Ah, pega as coisas que eu ganhei, pega tudo aí. Já imaginou? Pega as joias e sai levando, pega isso e sai levando? Não dá. Então, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se de certo modo o pobre, o menos favorecido, o negro, o favelado, esse tem que ser punido, então o branco também de olhos, sei lá que olhos que é o olho desse menino aqui, eu não quero nem saber disso, mas o branco aí de cabelo estilo... eu vou evitar esse comentário. Nesse caso aí tem que ser responsabilizado, sabe? Então, gente, ó, todo respeito, né? Eu assim espero que ele seja convocado lá pela Polícia Federal o mais rápido possível. Essa que é a realidade, né? Mas vamos lá, vamos ver. E ó, antes de falar, só para poder concluir essa péssima notícia, só para fazer um adendo, o Moro saiu falando aí, os crimes já prescreveram, né? É o magistrado, né? Que é magistrado, no caso dele é um magistrado. Porque, né? Igual o Renan, vou lacrar. Porque o Moro falando, achando que, né, entendia de tudo. E tem uma série de... Eu listei aqui, falei, tem um vídeo uns 6 dias atrás falando sobre ele. Falei, ó, isso aí vai dar ruim pra você, hein, Moro? Porque o pessoal vai encontrar qualquer legislação que te pegue, tá? Ele tava querendo lacrar, foi dizer que o crime tinha prescrito, que é o caso do Renan. Vou aparecer em rede nacional, vou tirar uma com a cara do povo brasileiro. Aí, eu falei aqui, tinha alguns crimes de tortura, né? E dentre outros que não prescrevem. E tem outros crimes aí que, dependendo de como for, é como se reiniciasse a prescrição. O crime aconteceu em 2003, 2004, aí de repente houve alguma movimentação, denúncia, alguma coisa assim, passa a valer a partir daquele tempo. 2010, um exemplo, foi investigar, a partir de 2010, vai prescrever só em 2030. No caso dele, tem alguns crimes que, enfim, né? Você vai entender por que eu tô citando aqui do caso do Renan. Então ele quis lacrar e acabou se complicando em rede nacional, confessando. E o Renan também, vou lacrar e tal, vou chegar, não sei o quê. Achando, só que ele tá falando isso em rede nacional. E enquanto ele tá falando isso aí, o pessoal vai procurar um vade-mecum, deixa eu pegar aqui, ó. É que não vai dar nem pra vocês verem, tá? Mas é isso aqui, um vade-mecum desse tamanho, e vai procurar lá uma legislação e, de certo modo, vai cair pra cima e vai encontrar um fato típico, ilícito, antijurídico, punível e culpável. Ou seja, o Renan Bolsonaro sabia o que tá fazendo. Ele tem consciência do que tá fazendo. Ele não é nenhum inimputável, né? Ele sabe disso. Sabe que o que ele estava fazendo é contra a lei. Porque provavelmente deve estar escrito lá na lei, no próprio Código Penal. Sabe da tipicidade, né? Ou seja, tá escrito lá no Código Penal, tipicidade material e formal, isso aqui não vem nem ao caso, mas tem que estar escrito aqui na lei o que ele tá fazendo, que é contra, e tem que ter materialidade, ou seja, ele pegou mais de 20 itens lá. Então, não tem um suposto crime nisso daí? É claro que tem. Agora, existe aí, tem que ter a boa vontade para poder investigar e partir para cima. Agora, né, cabe aí o Renan tentar explicar lá pro Bolsonaro porque que ele foi abrir a boca lá e gritar para todo o Brasil, igual o Moro. São dois caras aí, então preste atenção. Isso aí vai dar um problema tão grande pro Renan que ele nem sabe, igual o Moro. Vou lacrar, vou tirar uma com a Daniela lá. Vai? Tá bom. É a mesma coisa do Renan. Gente, é isso. Obrigado pela presença, obrigado pelo moral. Valeu pela força aí por você estar ajudando. Embaixo aí, né? Antes aqui da foto do Renan aqui, tem um Pix aí se você quiser contribuir. Já ajudou demais até aqui. Mas se quiser, eu agradeço demais. E é o seguinte, ó. É isso, eu vou ficando por aqui e a gente se fala numa próxima oportunidade, que vai ser amanhã, às 18 horas e 30 minutos. Um abraço a todos vocês aí, fiquem com Deus, tenham uma ótima noite e amanhã também, consequentemente, um ótimo dia de serviço. Deus abençoe vocês aí. Valeu, pessoal, um abraço, obrigado.